Então, será que nós somos daqueles que confiamos na provisão do Pai? Ou vivemos na ansiedade, na preocupação, nos acontecimentos da vida, né? Confie na provisão do Pai. Se nós temos um coração agradecido, né? Se nós temos esse hábito, esse primeiro hábito que a gente aprende aqui com Jesus nas nossas vidas, nós nunca desconfiaremos, né? Que Deus ele seria capaz de deixar a gente na mão, né? Uma pergunta para a gente refletir nessa noite. Você é grato pelo quê? Pensa aí uma coisa. Sei que nós temos muitas coisas, né? Mas uma coisa assim, grato pelo quê? Você vê essa pergunta, você lê ela, grato pelo quê? Deus, ele tem feito muitas coisas em nossas vidas, né? Temos muitos motivos para agradecer a Ele. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre gratidão com cada um de nós nessa noite. Uma palavra breve e rápida, mas que eu creio que vai abençoar e falar muito aos nossos corações. Quero ler com você lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. E diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. São 3 versículos pequenos, mas que tem bastante ensinamento para nós, né? São 3 princípios, né? 3, vamos dizer assim, comandos para que 3 segredos aqui, 3 chaves, 3 pontos, como você melhor gosta de dizer, para que nós possamos viver uma vida de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Segundo a Bíblia, né, gratidão, a gente lê muito sobre gratidão na Bíblia, sobre dar graças, né? Acabamos de ler agora. Gratidão é quando nós reconhecemos e valorizamos, né, as dádivas que nós recebemos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por nós, nossa casa, nossa família. E nós agradecemos por tudo que Ele tem feito por nós, pelas realizações, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos talentos, pelas capacidades, pelos amigos, né? São muitas coisas para ser grato. E nesses versículos aqui, Paulo ele recomenda que os crentes devem dar graças a Deus em tudo. E ele apresentou outras 2 recomendações aqui, né, que a gente leu. Outras 2 recomendações que estão diretamente ligadas ao ensino. E ele fala assim no versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Então aqui temos 3 ensinamentos pelo qual nós precisamos e devemos ser gratos a Deus. Como ser grato, né? Então, como nós podemos cumprir com essas recomendações que Paulo deixa aqui para a gente? Como é possível nós estarmos alegres sempre, em meio a tantas coisas que vivemos? Mas aqui ele diz, né? Regozijai-vos sempre. Como é possível orar sem cessar? Muitas das vezes nós temos momentos que a gente não quer orar, né? Muitos momentos que está tão difícil que a gente perde a vontade de orar. Mas ele deixa aqui para a gente esse ensinamento: orai sem cessar. Como é possível estar grato, ser agradecido em tudo, quando muitas das vezes, quando nós olhamos as situações, a situação não é um momento de meu Deus do céu, muito obrigado por isso que está acontecendo. Mas o que ele deixa de ensinamento aqui para nós é em tudo dai graças. Então, como é possível regozijar-vos sempre? Como é possível orar sem cessar? Como é possível em tudo dar graças? Nós encontramos resposta para esse tipo de questionamentos, né, de perguntas, na pessoa de Jesus, em Cristo Jesus. Regozijai-vos, né? Adoração a Deus. Quando nós estamos alegres em Cristo,
quando nós nos regozijamos sempre, mesmo em meio aos momentos difíceis, é porque nós decidimos adorar a Deus em qualquer situação. É porque nós decidimos nos alegrar nele, com ele, apesar das situações. Então, é possível regozijar-vos sempre? Sim. Em Cristo Jesus é possível. Podemos estar sempre alegres porque Cristo é a nossa alegria, né? É a verdadeira alegria. É o verdadeiro motivo da nossa exultação. Filipenses 4:4 já diz, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, em Cristo é possível regozijar-vos sempre. É possível ter esse viver, né? Essa alegria, essa adoração a Deus em Cristo Jesus. Orar sem cessar, ter comunhão com Deus. Quando nós oramos sem cessar, nós levantamos, nós despertamos e já agradecemos ao Senhor. Nós estamos indo para o trabalho, nós estamos falando com o Senhor. Nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos falando com o Senhor. Nós estamos orando por uma pessoa. Orar sem cessar. Orar sem cessar é isso. É nós estarmos em comunhão com o Senhor em todo o tempo. É 24 horas por dia. Até em sonho. Às vezes a gente ora que está sonhando por alguém, está expulsando o demônio de alguém. A gente está orando sem cessar. Todo o tempo. É possível orar sem cessar. E se nós estamos alegres no Senhor, nós também somos conduzidos a exercitar o orar sem cessar. Se nós nos regozijamos sempre no Senhor, é porque é porque é no Senhor e é porque nós estamos tendo comunhão com Ele. Então é possível sim regozijar-vos sempre e orar sem cessar em Cristo Jesus, apesar das circunstâncias. Nós somos conduzidos a exercitar, né? Exercitar esse ensinamento e ter um espírito contínuo de oração. E dar graças, ser grato a Deus, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Em tudo, dai graças. Se em Cristo nós estamos sempre alegres, se em Cristo nós oramos sem cessar, nós temos comunhão com Ele, nós nos alegramos nele em qualquer situação, é possível darmos graças, porque é por Ele, é tudo por Ele e para Ele. Então é possível em tudo dar graças, em todos os momentos. Então, pela capacitação do Espírito Santo, né, nós somos habilitados a praticar esses 3 ensinamentos, a cumprir essa ordem também, em tudo dar graças, por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós, porque nele encontramos alegria, nele temos comunhão e nele encontramos a gratidão. E o hábito de agradecer era uma prática também comum de Jesus. Jesus, se a gente for caminhar um pouquinho pela Bíblia, ele tinha também o hábito de agradecer ao Pai. E desde a infância dele, ele cresceu num ambiente judaico onde a gratidão era uma virtude altamente valorizada. Então Jesus, ele ensinou e ele praticava o ato de dar graças. E a sua gratidão era um sinal da sua humildade e confiança em Deus. Então, quando nós colocamos em prática tudo isso, nós estamos mostrando, né, para as pessoas, para nós, em quem nós confiamos. A nossa confiança está em Deus. E é um exemplo, né, a ser seguido para todos nós. O exemplo de Jesus é um exemplo para todos nós seguirmos. E para buscarmos uma vida plena, né, nele. E então, nós podemos aprender, né, na Bíblia, eu vou dar falar aqui com você 3 hábitos de Jesus. Nós aprendemos com Jesus sobre agradecer. O primeiro deles é confiança na provisão do Pai. Lá em João capítulo 6, versículo 11 e 12. Primeiro hábito que a gente aprende com Jesus, confiança na provisão do Pai. João 6, 11 e 12 fala assim: Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram
que nada seja desperdiçado. Então Jesus ele pegou os pães, os peixes e deu graças, né? Antes de repartir, ele agradeceu a Deus porque ele confiava na provisão de Deus. Ele confiava que ali aconteceria um milagre, ali Deus iria prover para aquelas pessoas comerem. Então Jesus tinha esse hábito de confiar na provisão de Deus, que ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão ali, né, naquele momento, que Deus ia prover. E então todos foram alimentados e ainda sobrou, né? A gente vê aqui no final que Jesus fala, né? Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, que nada seja desperdiçado é porque sobrou muita coisa. Então, olha o que é a provisão de Deus, né? Olha o que é confiar na provisão de Deus quando nós somos gratos a Ele. Então, todos foram alimentados e saciados. Então, será que nós somos daqueles que confiamos na provisão do Pai? Ou vivemos na ansiedade, na preocupação, nos acontecimentos da vida, né? Confie na provisão do Pai. Se nós temos um coração agradecido, né? Se nós temos esse hábito, esse primeiro hábito que a gente aprende aqui com Jesus nas nossas vidas, nós nunca desconfiaremos, né? Que Deus ele seria capaz de deixar a gente na mão, né? Então, se nós temos um coração grato, nós vamos crer que Ele é fiel para prover, para trazer o sustento, para abrir a porta, para prover naquela situação, naquilo que a gente precisa. Então, confiança na provisão. Fala pro irmão do seu lado, confia na provisão. E o segundo hábito que a gente aprende aqui com Jesus é submissão à vontade do Pai. Mateus capítulo 26, versículo 36. Submissão à vontade do Pai. Fala assim: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui Jesus ele estava orando ao Pai no jardim do Getsêmani. E ele estava pedindo para que se afastasse dele o cálice, né? Aquele momento ali que ele iria passar, de morte, né? Eu creio que passou, né? Ele falou assim, né? Ou pensou, né? Meu Deus, eu realmente preciso passar por isso. Afasta de mim esse momento, eu não quero passar por isso. Mas como eu conheço a sua vontade e eu sou submisso à sua vontade, né? Ele estava convicto de que estava disposto a se submeter à vontade de Deus ali naquele momento. Mesmo por um momento, né, que ele fez essa oração ao Pai, mas contudo ele não deixou de crer, né, que Deus estava no controle ali. Então, se submeter ao que Deus tem para nós, obedecer, né, aquilo que ele tem confiado a nós, aquilo que ele tem prometido a nós. Jesus, ele então mantém a fé em Deus, a determinação de cumprir a vontade de Deus ali naquele momento. Então, nós precisamos aprender a ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de fazer parte do corpo de Cristo, né? De fazer parte dos planos dele, ainda que isso nos faça enfrentar crises, né? Ainda que isso nos faça enfrentar momentos difíceis, talvez alguns momentos de perda, de sofrimento, mas Ele está no controle de tudo. A vontade dele nunca falha, né? A palavra dele nunca falha. E se nós temos o hábito de agradecer a Deus, é porque nós estamos nos submetendo à vontade dele, é porque nós estamos com os nossos corações dispostos à submissão de Deus. E o terceiro e último hábito de Jesus, que ele nos ensina aqui para termos um coração grato, é a profunda intimidade com o Pai. João 11, 41, 42. Capítulo 11, versículo 41 e 42. Fala assim: Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sabia que sempre me ouves. Jesus, ele aqui nessa passagem, ele está diante do túmulo de Lázaro e ele pede para que as pessoas tirem a pedra, para que a pedra seja removida.
E eles tiram a pedra e Jesus ergue os olhos e faz essa oração para o Pai. Agradecendo, né? Ele faz a oração agradecendo ao Pai, porque sempre ouve, né? Porque sempre me ouves. E aqui a gente vê que nós vemos uma ação passada, né? Que Jesus fala assim, porque sempre me ouves. Algumas versões falam, porque sempre me ouvistes. A gente vê aqui que Jesus, ele tinha tanta comunhão com Deus, né? Tinha tanto tempo a sós com Deus, né? Comunhão com o Pai, o orar sem cessar, a intimidade, que mesmo antes de acontecer, né, o milagre, isso revela para nós que a intimidade de Jesus com o Pai era grande e que mesmo quando antes dele pedir, ele já sabia, já tinha fé, convicção em Deus, que Deus ia fazer o milagre ali. Ele tinha intimidade. Então, quanto mais profundo for o nosso relacionamento com o Pai, mais grato nós seremos. Quanto mais profundo nós temos a comunhão com Cristo, mais gratos nós somos a Ele. O hábito de agradecer a Deus, ele revela o nosso nível de relacionamento com Ele. Como está o nosso hábito de agradecer a Deus em toda e qualquer situação? Como está o nosso nível de relacionamento com o Pai? Então, quanto mais íntimos, mais gratidão. Quanto mais perto do Pai, mais gratos nós somos. E como está nosso coração hoje? Para a gente refletir nessa noite. Nós temos reclamado mais e agradecido menos? Ou nós temos agradecido mais e reclamado menos? Nós temos o hábito de agradecer a Deus por todas as coisas ou só pelos milagres maiores, né? Porque os milagres, os pequenos, né, do dia a dia ali, porque nós vivemos milagres todos os dias. Então, como está o nosso hábito de agradecer a Deus? Nós precisamos aprender a agradecer ao Pai por quem Ele é e também pelas coisas que Ele ainda vai fazer por nós, por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer por nós. Amém? Queria pedir para você ficar de pé, já para a gente caminhar para encerrar. Agradecer mesmo antes de Deus fazer. Esse eu acho que é o mais difícil, né? Agradecer quando nós vimos que Deus tem feito, quando nós recebemos, é fácil. Mas agradecer mesmo antes de Deus fazer, mesmo antes ainda de acontecer. Porque quando nós temos esse hábito de agradecer também, mesmo antes ainda dele fazer, é porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir. Nós sabemos que Ele está no comando de tudo. É porque realmente nós somos submissos à vontade do Pai, nós confiamos na provisão e nós temos uma profunda intimidade com o Pai. E Jesus, Ele deu graças para nos ensinar o poder de um coração grato. Jesus, Ele deixou esse ensinamento aqui para nós. O poder de um coração grato. O tema dessa mensagem que eu botei foi a pergunta que eu fiz no começo, né? Grato pelo quê? Mas poderia ser também o final aqui, né? E Jesus, Ele deu graças para nos ensinar o poder de um coração grato. Poderia ser o poder de um coração grato. Um coração grato, ele é capaz de muitas coisas, né? Porque ele está cheio da glória de Deus, ele está cheio da presença do Senhor. Ele é um coração que está alegre sempre, ele é um coração que ora sempre, ele é um coração que ora mais e murmura menos, ele é um coração que dá graças sempre. Então, que nós venhamos ter esse hábito, né? Essa vida, esse coração que sempre agradece ao Senhor, está sempre orando uns pelos outros, pela nossa casa, pela nossa família, e está sempre alegre. Amém? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos cheios da alegria do Senhor, a gente contagia todo mundo que está ao nosso redor, né? Então, que nós venhamos praticar a gratidão do Senhor nas nossas vidas. Amém? Graça e paz, família. Eu sou a pastora Silene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.